Boa noite, irmãos. Prazer estar aqui de volta, com essa voz grave e bonita que eu tenho. Uau, uau, uau. É de tanto tossir, né? Estou tossindo. Os irmãos me desculpem, vira e mexe eu vou tossir. Acho que é uma das consequências do Covid. Alguns perdem olfato, paladar, né? Outros tossem, né? Mas estamos caminhando, estamos indo bem. Nesse processo, coincidiu com a venda do nosso apartamento, com a nossa mudança, coincidiu com várias coisas junto, então foi bem puxado. E essa semana a gente conseguiu concluir a mudança, pedir ajuda para os irmãos. Quero agradecer a todos que quiseram ir e a todos que puderam ir, né? Nem sempre quem quer pode, né? E a gente conseguiu entregar o outro apartamento para outra pessoa. Então, está evoluindo, né? Agora temos o novo desafio de achar um outro imóvel, né? Um outro local, para a gente estabelecer uma nova, né? Nova residência. Eu queria compartilhar com os irmãos sobre um tema que é muito importante dentro desse contexto de análise do tempo que a gente está tendo nesses últimos encontros, que é sobre a intensidade. A intensidade é muito importante, a gente vai discutir um pouquinho sobre ela. Eu queria que os irmãos abrissem, por favor, 2 textos em Êxodo 20, de 1 em diante, e Deuteronômio 6, 4 e 5. Enquanto os irmãos abrem, queria pedir para que aqueles que estão lá atrás, vem para cá, tem algumas cadeirinhas aqui na frente, né? Todas devidamente afastadas, mas, né, fica mais pertinho da gente, né? Deuteronômio. Eu pedi para o Tiago a Bíblia dele emprestada, porque a minha eu não sei onde é que está. Está em alguma caixa na mudança, então ainda não abrimos tudo, né? Êxodo 20. Essas aqui são palavras de Moisés. Eles saíram do Egito, depois de ter ficado lá 430 anos, e foram para o Monte Sinai. E lá no Monte Sinai eles ficaram 2 anos. E nesses 2 anos teve a entrega da lei. Então tem esse pedaço aqui. Todos acharam? Fala assim: e Deus falou estas palavras, todas essas palavras: eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o primeiro mandamento. Foram 6 versículos. A ênfase aqui está na unidade de Deus e na incompatibilidade de que, existindo um Deus único, você divida sua atenção com outro Deus, ok? Ou outra coisa que seja colocada no lugar de Deus. Agora vamos lá para Deuteronômio. Também são os 10 mandamentos em Deuteronômio, mas tem uma mudançazinha e eu queria compartilhar com os irmãos sobre essa mudança. Lá em Êxodo, nós temos a palavra dada no início da jornada do povo de Israel. Então, nos 2 primeiros anos, eles ficaram acampados lá, tiveram, então, a lei, eles receberam a lei, leram a lei e tal, e não cumpriram, né? Como todos nós, né, sempre fazemos. E passou um tempo, então eles foram até Cades Barnea, de lá eles foram até perto da divisa com Israel, mandaram os espias olharam, falaram que estava tudo beleza, mas o povo não acreditou, e houve um problema muito sério, e Deus, então, mandou eles voltarem o caminho. Eles ficaram andando em círculo no deserto por 40 anos. Após 40 anos, Deus prepara o povo para entrar de novo na terra. E Moisés não vai entrar com eles. Então, Moisés separa 1 ou 2 semanas para poder falar alguns discursos, para reavivar no povo o que eles precisavam ter em mente. Então, ele faz alguma série de palestras
para lembrar todo mundo das coisas importantes. Depois de 40 anos, o que é importante? O que é que o povo tem que guardar como essência para entrar na terra prometida? Que os pais não puderam herdar, somente Josué e Caleb vão entrar. Então, o que é realmente importante, relevante? O que um pai, né, falaria para o seu filho quando ele, pai, não vai poder mais acompanhar o filho? Qual é a palavra importante? E vamos ver isso aqui, qual que é a interpretação que Moisés deu, Deuteronômio 6, para os mandamentos de Deus. 6, versículo 4. 3, né? 4. Ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Aí depois ele continua, e que todas as palavras que hoje te ordeno sejam em teu coração. Não ensinarás, tu as ensinarás com zelo e perseverança aos teus filhos. Conversarás sobre as escrituras com eles, e assim por diante vai falar daqui. O que mudou da primeira vez que a palavra foi entregue para a segunda vez que a palavra foi entregue? Na primeira, a ênfase estava em desassociar o que o povo aprendeu com a cultura egípcia durante 40 anos do que é a revelação de Deus. Ou seja, eu sou o único Deus. Okay? Não há Deus fora de mim. 40 anos depois, o povo vai entrar na terra do Egito. E agora Moisés pega e fala de novo qual que é a essência. O que eles têm que ir guardar daqui para frente. Ou seja, eles já aprenderam que ele é o único Deus. Mas como é que você torna isso viável, possível? Como é que você faz para que isso seja vivenciado diariamente? Então ele fala, ouve Israel, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Isso é bem diferente. A ênfase aqui está na intensidade com que você faz. Não na diferenciação. Não na questão de que Deus é único. Mas o quanto que você acredita e vive isso de forma intensa. E isso equivale na sua caminhada. Você aprende um conceito, mas quando você coloca em prática, você tem que colocá-lo com intensidade, porque é isso que faz a diferença na caminhada. Saber um conceito te ajuda a determinar algumas coisas, mas não é isso que diferencia o seu sucesso para chegar no fim da caminhada. O que te faz chegar ao fim de uma caminhada é a sua determinação, a sua intensidade em aplicar aquilo. E isso é para tudo. Para aprender matemática, português, inglês, oh meu Deus, Deus me livre. Estou sofrendo com o inglês. Para uma nova profissão, para aprender a dirigir, para tudo, para um relacionamento, para um casamento. Intensidade. Intensidade é a capacidade que a gente tem de pegar toda a nossa energia, toda a nossa força e aplicar sobre um ponto só. Então, olha só, se eu pegar uma minha mão e apertar esse púlpito, né? Eu sei que eu sou muito forte, mas não vou quebrar isso aqui, né? Mas se eu pegar uma chave de fenda, colocar aqui e apertar, é bem provável que cause algum dano. Por quê? Porque na ponta da chave de fenda vai estar concentrado toda a força do meu braço. E aqui a concentração está espalhada na minha mão toda. A minha área é maior. Então a distribuição da energia que eu estou colocando, ela fica em toda essa área. Quando eu concentro, quando eu faço uma concentração, eu estou intensificando a minha força. E eu tenho um resultado. E o resultado, então, às vezes, é o resultado que a gente deseja. No caso, quebrar isso aqui. Mas se você quer ter um casamento de sucesso, você tem que fazer um intensivo. Você tem que intensificar suas energias no seu propósito. E o propósito é viver uma vida comum em paz dentro de casa. Se você quer tirar carteira, você tem que parar de assistir televisão e treinar. Se você quer aprender tabuada, você tem que recitar aquilo ali várias e várias vezes, até você aprender. Se você quer ler a Bíblia, você tem que sentar e ler com força. Então, tudo que tem que ser feito precisa de intensidade. Agora, por quê?
Bem, nós estamos aqui na nossa vida, vivendo aí alguns anos, 60, 70, 100 anos, alguns menos. A gente tem um período de tempo que a gente vive aqui. Mas por que a gente vive? Por que você está aqui? Né? Por que os irmãos aí que estão em casa estão aí? Por que nós existimos? Nós existimos, irmãos, porque Deus é justo. E Ele poderia falar assim, eu vou criar o Tiago. Vou criar o Tiago assim, mas ele vai ser mais ou menos, e eu vou mandar ele para o inferno. Pronto. Aí eu vou criar também, deixa eu ver aqui, o Leandro. Leandro, vai ser legal, vou mandar ele para o céu. Mas eu não vou deixar vocês dois viverem. Quando chegasse no dia do juízo, e vocês dois iam aparecer lá, e você, você que é o Leandro, você que é, que beleza, olha, tudo bem, joia? Você vai para o céu, você vai para o inferno. Aí vocês vão falar assim, mas por que essa escolha foi feita assim? Não, porque eu vi que no futuro de vocês iriam se comportar daquela maneira, então eu poupei vocês de viver. Parece até muito bonitinho, mas não é muito justo, porque afinal de contas, você não teve a experiência da sua vida. Então, Deus precisa que você viva. Ele precisa que você viva para que no fim, no julgamento, você tenha a vivência da sua vida e então você possa concordar com Ele no julgamento dele. Sabe, um julgamento ele só é perfeito quando o réu concorda com o juízo, concorda com a pena. Então, se alguém for preso e ficar reclamando lá na prisão, falando assim, eu estou aqui, mas é injusto, tal, aquele julgamento não é perfeito. Os nossos julgamentos todos não são perfeitos, porque as pessoas não concordam com aquela penalidade, qualquer que seja. Quando existe uma junção do que houve o juízo e o réu concorda, nós temos a justiça. E Deus é justo. E para que Ele seja justo, você precisa viver. Você precisa viver a sua vida. Só que você não tem a eternidade. Você só tem alguns anos de vida. E se você quer passar a eternidade com Deus, e nesse período que Deus permite que você viva, você tem que viver relaxadamente ou intensamente? Pois é, irmãos. Então nós não podemos perder o tempo. E aqui nós temos em Efésios 5,16, um conselho de Paulo falando que nós precisamos viver remindo o tempo, salvando o tempo, que os dias são maus. Bem, os dias já são maus naquela época, imagina hoje, né? Hoje está muito pior, né? Então os dias são maus e continuam maus. E nós precisamos remir, salvar o tempo, aproveitar o tempo, gastar o tempo com as coisas necessárias. E nós vemos isso no testemunho de várias pessoas que passaram por doenças severas ou desastres e se salvaram. E essa pessoa muda de vida. Ele começa a agir diferente. Por quê? Porque ele sabe que teve uma nova chance. E a nova chance que ele tem é daqui para frente. Então tudo que ele fez ele não vai voltar. Então ele tem pouco tempo, menos tempo do que ele tinha antes, né? E como ele tem pouco tempo, ele age então de uma forma bem intensa, fazendo novas coisas. A gente até tem vários filmes com esse tema, né? Então pessoas que têm uma virada na vida e são muito intensos e conseguem realizar coisas muito, muito, muito incríveis. Por quê? Porque concentra toda a sua energia num ponto só. Irmãos, essa é a nossa chamada. Nós somos chamados para sermos intensos. E por que a gente pode fazer isso? Porque Cristo nos salvou. Se Cristo nos salvou, nós não precisamos ser materiais, carnais, no sentido de dependentes da matéria, porque agora o que nos espera é um reino celestial. E se nos espera um reino celestial, nós estamos livres. Nós podemos, então, viver para o outro. Nós podemos viver para uma coisa maior que nossas próprias necessidades. Bem, até agora os irmãos conseguiram entender? Foi bom? Bom, ok. Muito bem, essas são as notícias boas. Agora vamos ver as notícias ruins, ok? Em 1997, uau, tem muito tempo, foi o ano que eu converti. A partir desse ano, a CIA, nos Estados Unidos, e outros órgãos de inteligência começaram a fazer um relatório. Eles pegaram todas as tendências estatísticas do mundo todo e falaram assim, o que vai acontecer daqui a 20 anos? Aí eles falam assim, na economia vai fazer isso, na agricultura vai acontecer aquilo. Algumas coisas davam mais ou menos certo, outras errado, tal. Eles fizeram isso de 4 em 4 anos,
Então eles fizeram 97, 4 anos depois, 4 anos depois, 4 anos depois. Já fizeram isso algumas vezes. Em agora, 2021, eles fizeram de novo, pela 7ª vez. Bem, uma coisa que você faz 7 vezes, né, você acaba tendo uma facilidade. Então eles pegam dados do mundo todo, dados da ONU, OMS, tá, aquele todo, compila aquilo ali, analisa, é um relatório enorme, e eles criam algumas previsões, algumas tendências. Chama Global Trend 2040. Eles preveem as principais coisas para 20 anos, ok? Então é um documento interessante para ter, né? As empresas fazem isso também, o nome disso é Guidance. Eles preveem que no próximo exercício, a gente acha que vai ter um lucro de tantos %. Aí no meio do ano eles alteram a previsão, o Guidance, para não vai ser 20%, vai ser 18%, ou vai ser 25%, tal. Isso é importante para que o mercado, o investidor, acompanhe a tendência da empresa. Tá? Isso é uma coisa normal, né, de acontecer. Eles fazem um relatório para 20 anos. Nos relatórios de 8 anos atrás, 12 anos atrás, eles previram, por exemplo, que iria surgir uma força muçulmana, lá, extremista. E eles colocaram a data. E eles erraram a data. 2 anos antes da previsão, surgiu aquele grupo Jihad, né? Isso. Eles previram para 2023 uma pandemia global. Não aconteceu antes, né? Então, eles preveem algumas coisas, e algumas coisas realmente acontecem. Por quê? Porque eles estudam isso tal, e fazem isso, já fizeram isso várias vezes. Nesse último agora, vocês podem consultar isso no Época Negócios, saiu há poucos dias. Acho que foi o mês passado. Eles fizeram algumas previsões. E as previsões são o seguinte: por causa dos estudos que fizeram, perceberam que a crise causada pelo Covid-19 foi pior, foi mais intensa do que a crise causada pela Segunda Guerra Mundial. Não teve cidades destruídas, mas teve um impacto econômico que foi maior. Naquela época, o mundo ficou muito destruído e teve um ente, né, uma nação que se levantou para reconstruir, né? Você sabe que quem ganha guerra tem o direito de ir lá e construir tudo, e quem quer beneficiar com isso tem o direito, tem o dever de pagar, né? Então eu sou muito poderoso, vou lá, destruo a nação do Gustavo, e porque eu ganhei, agora eu vou ter que construir de novo, posso construir, e ele tem que me pagar. E nessa, os Estados Unidos ganhou muito dinheiro. Ele ficou com 50% de todo a renda, a receita, o capital do mundo todo. É enorme. Dessa vez, está um pouco diferente. Quem está ganhando, lucrando com isso é a China. E tem uma estratégia que é o seguinte: quando o seu inimigo te faz mal, você vai lá distrair ele, ok? Fácil, né? Mas agora tem uma estratégia que é o seguinte: a China, ela vende agora materiais e insumos para a União Europeia. Só que a União Europeia é amiga dos Estados Unidos. Então, se a China destruísse, se os Estados Unidos destruísse a China, seria um bom negócio. Mas a potência são equivalentes, então talvez o custo não compensasse. Mas a China foi esperta, sabe o que ela fez? Ela não tem como produzir muita coisa lá. Então, ela compra de outros países, Brasil, Argentina, por exemplo, leva para lá, ela processa e transporta para a União Europeia. Então, a ração que o cavalo da União Europeia vai comer vem da China. Só que o insumo que está na China veio do Brasil. E se os Estados Unidos fizeram um embargo no Brasil, isso vai quebrar a cadeia produtiva do Brasil para a China e vai incomodar a União Europeia. Ou seja, os Estados Unidos ficou de mãos amarradas. Mas não só os Estados Unidos. A Alemanha também, e todas as nações ficaram amarrados, porque agora você tem um cenário diferente antes da guerra, antes da Segunda Guerra Mundial. Você não tem transação que é direto país com país, você tem intermediário. E o iPhone, né, aqueles celulares, né, que é vendido por, sei lá, 15 mil reais, na China eles vendem por 100 reais, entendeu? Como é que eles conseguem isso? Eles produzem todos os materiais? Não. Eles importam os materiais, produzem o bem e vendem o bem.
Então, olha só, se você quebra a cadeia produtiva, você afeta os seus amigos. E isso é indesejável no mundo daqui para frente. Percebe que tudo está mudando. Mas Davi era um cara tão esperto que lá em Crônicas, abre aí para a gente, Crônicas 12, 32, Primeira Crônicas, Números, Primeira Crônicas. Como é que eu vou linkar a China com Davi, né? Puxa vida, vamos fazer isso. Crônicas, Primeira Crônicas 32. Fala que Davi tinha uma coisa muito interessante. 12, 32. Davi era um cara muito esperto. E ele juntou da nação de Israel várias pessoas para ficar pertinho dele. E dessas pessoas teve guerreiros, teve pessoas assim com capacidades notáveis. E aqui no capítulo 12, verso 32, fala assim, de cada tribo, ele está citando no capítulo 2, ele está falando assim, de cada tribo o que Davi pegou. Aí fala assim, da tribo de Issacar, 200 chefes estrategistas que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Eu queria que algum irmão lesse em outra tradução, por favor. E dos filhos de Issacar, 200 dos seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveriam fazer. E todos os seus irmãos seguiam seus ordens. Isso, destros, ou seja, hábeis, na ciência do tempo. Nessa outra versão aqui fala assim, dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 chefes. Irmãos, hoje nós não temos esses conhecedores das épocas. Nos falta pessoas para nos guiarem, nos orientarem. Mas isso é uma falta nossa, porque as nações têm pessoas que analisam os tempos, as tendências do que vai acontecer. E Davi, sendo esperto, ele se cercou dessas pessoas. Pessoas que entendiam que as épocas mudam, mas que eu deveria concentrar esforços, fazer uma intensificação de esforços para não ser tão afetado pelas mudanças, ou para, com as mudanças, eu conseguir colocar os meus propósitos, as minhas ideias, meus alvos em execução. Perceba que Davi tinha pessoas que sabiam estratégias de épocas, de tempo. E a CIA, e nos Estados Unidos, 17 agências de inteligência, têm um relatório de 4 em 4 anos para isso. Eles estão fazendo o serviço, o dever de casa, Eles já fazem isso há 7 edições, desde 97. Quantos aqui conheciam que existia isso? Vamos lá. Pois é, a gente não sabe. Sabe, irmãos? E quando a gente não sabe qual é a tendência do que vai acontecer, a gente é pego desprevenido. E quando a gente é pego desprevenido, a gente tenta fazer o que dá para fazer. Sabe qual que é a maior causa de morte numa enchente? É a surpresa da enchente. As pessoas estão distraídas, está chovendo lá e elas estão vendo fantástico, estão vendo um programa qualquer, estão distraídas do que está acontecendo. E de repente a água invade a casa e tem um problema sério. O morro desmorona. Isso não é só com enchente, é com vendaval, qualquer problema natural. A grande causa de morte não é o problema. É o despreparo das pessoas que não estavam prestando atenção. É a surpresa, porque as pessoas não se prepararam. Mas a gente se prepara para tirar carteira, a gente se prepara para vestibular, mas a gente não prepara para o casamento, Uma das coisas mais importantes da nossa vida a gente não prepara. A gente não prepara para os planos de 5 anos, 10 e 20 anos que a gente deveria ter. Quando eu converti, aos 13 anos, aos 15 eu fiz uma série de planos. Planos para até 20 anos de idade, até 25, até 30, E um plano que me chamou muita atenção foi o seguinte:
Aos 30 anos era meu plano aprender um instrumento musical. Aos 28 eu casei, aos 30 eu fui para Teoflotone. E lá eu lembrei, chegou a hora de aprender um instrumento musical. Eu fui aprender saxofone. Instrumento lindo, gosto demais, Thiago toca, né? Acho muito bonito e tal. E fui tentar. Eu percebi que não deu certo para mim, entendeu? Assim, não dá para eu tocar. Mas eu tinha o plano, chegou o tempo, eu executei o plano e tive um resultado positivo ou negativo. Mas o fato é que existia um plano de longo prazo e que ele foi executado. Sabe, irmãos, nos faltam planos de médio, curto, médio e longo prazo. O que a gente pretende daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos? Bem, as nações estão preocupadas com daqui 20 anos. E eu vou contar para vocês. A previsão não é nada boa. Como eu falei, o Covid, o impacto econômico foi maior do que a da Segunda Guerra Mundial. O cenário está desenhado agora é diferente, né? E as outras áreas desse relatório falam sobre clima, sobre várias coisas e tal. E uma das coisas que fala lá é que, como com o Covid teve uma queda da produção industrial, o mundo todo sentiu um alívio da poluição, menos emissão de carbono, né? E com essa menos emissão de carbono, todos os indicadores disso ficaram indicadores bons. Mas agora, cada lugar que está tendo uma onda diferente, está voltando à produção industrial. Só que está voltando com toda a carga, para recuperar o tempo perdido, né? E ao fazer isso, o que vai acontecer? A evolução das emissões de carbono, segundo lá o relatório deles, vai mais que triplicar. E vai reduzir o tempo útil de vida que o planeta tinha. Olha só. Se o planeta ia durar 30 anos, como a produção vai ser muito rápida, vai durar menos anos. Ou seja, em 2030, daqui 9 anos, é previsto um colapso mundial. Colapso climático mundial. Isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer antes? Pode. Pode acontecer depois? Pode. Pode não acontecer? Pode não acontecer. Mas o fato é que existem agências que estão prevendo isso. E nós nem disso estávamos sabendo. Tem um versículo lá em Provérbios que fala assim: o preguiçoso, ele não sai na rua porque fala que lá na rua tem um leão solto. Você, não vou lá não, porque lá tem um leão solto, nem vou lá. Esse é um versículo. Agora tem um outro versículo que fala o seguinte: o imprudente, ele ouve dizer que tem um perigo, tem um leão, e mesmo assim ele não se resguarda, ele vai. Ele acha que não vai acontecer com ele, né? E acontece. Olha só, essas duas coisas. A gente não pode ser aqueles que não se dispõem a buscar esse conhecimento dos tempos. Fala assim, não, isso dá muito trabalho, deixa para lá, não vai acontecer nada não. E nem aquele que fala assim, eles previram isso, mas eu não vou me preparar também, deixa para lá. Essas duas posições estão erradas e causam danos para a gente, né? Então, quando a gente entende que somos colocados aqui no mundo para viver uma vida que é muito curta diante da eternidade, e só Deus é eterno, Ele não tem princípio nem fim, nós temos um princípio e fim, nós estamos dentro de um parêntese de tempo, e nós estamos dentro desse parêntese para no fim, no julgamento, a gente concordar com o julgamento de Deus, que a gente realmente não deve participar da eternidade, ou que graças a Ele mesmo nós podemos participar. Então precisamos ser intensos nesse período. E isso não é uma conclusão simples, porque assim, é uma coisa assim, não, bobagem. Não, Davi tinha pessoas que cuidavam disso. Paulo fala para nós remirmos o tempo, nós cuidarmos do tempo. O tempo é uma coisa preciosa, porque o tempo não volta. Então o dia que passou ontem, não volta mais. Alguns dias a gente realmente não queria que voltasse mais, né? Eu sei. Mas a gente gostaria muito, né, de que tivesse uma segunda chance. E hoje é a nossa segunda chance. Hoje, o dia de hoje é a nossa segunda chance. Tem um filme que nós assistimos, né, eu assisti essa semana, que é muito interessante, é sobre a queda a bolha imobiliária dos Estados Unidos, que aconteceu há
uns anos atrás, e lá no filme fala uma frase que me chamou muita atenção. Fala o seguinte: a verdade é como uma poesia, e as pessoas odeiam poesias. Entendeu? E eu estava conversando com a Zaná, perguntando assim, engraçado, mas a gente sabe que é verdade, mas por que a gente não vai num sarau, né? Para ficar ouvindo pessoas recitando poesias. Por que isso nos é chato, né? É enjoado, é cansativo? Por quê? Mas isso era tão legal há um tempo atrás, a gente vê relatos lá, Marília de Dirceu, tal, na época lá de Tiradentes, né? Falar nisso, foi semana foi de Tiradentes. O único que morreu, né? Da tropa toda. Pois é, o povo lá gostava muito. Por que a gente não tem esse contato com a poesia? Por que uma música... Tem música que é boa, tem música que é ruim e tal. Questão da letra. E a gente analisando, a gente percebeu o seguinte, que quando você está diante de uma poesia, você, para entender a poesia, você tem que ter um conhecimento prévio, uma bagagem, um pano de fundo, uma experiência que, falando daquilo, você entende. Então, uma poesia sobre escravidão, por exemplo, era legal naquela época em que tinha a escravidão, porque as pessoas vivenciavam isso todo dia. Então, quando tinha uma poesia sobre aquilo, as pessoas sabiam daquilo. Então, a poesia lá sobre sei lá, qualquer outra coisa, quando você tem conhecimento daquilo, então você entende. Vocês sabiam que o livro de Salmos são poemas, né? Poemas, e vários deles são, né, eram musicados, a gente perdeu a melodia, né? Mas você lê as coisas que você não entende, e o livro de Salmos fica chato, fica difícil de entender, porque a poesia, ela exige mais do que uma leitura reta. Ela exige um conhecimento tal que você, ao ver aquela palavra colocada daquele jeito, você sabe que aquilo ali significa muito além do que está naquela palavra. Significa uma outra coisa, ou coisas mais completas, né? Então, quando você está lendo uma poesia mineira, por exemplo, e lá tem alguma coisa assim, eu comprei um trem no trem, né? O mineiro entende que ele comprou alguma coisa enquanto estava andando no trem. Mas isso, fora daquele contexto, é só repetição de palavras sem sentido. Então, assim, eu acho que a verdade, ela é uma poesia, e as pessoas odeiam poesia porque você tem que ter muito conteúdo para você entender algumas coisas, sabe? E talvez nós estamos pecando por não entender as poesias de Deus. Então, Deus escreveu isso aqui, ó. Ele usou 40 homens durante 1000 e poucos anos, né? Sabe quanto tempo? Acho que mais de 1000 anos, né? 40 pessoas escreveram isso aqui, que é a verdade revelada de Deus, de experiências de pessoas que acertaram e erraram, mas pessoas que criam e mostraram, deixou revelado aqui para a gente como Deus age, como Ele fala, como Ele atua. Por quê? Para quê? Para que você tivesse, para que eu tivesse, para que nós todos unidos como igreja tivéssemos uma coisa que Davi tinha. Pessoas que entendiam sobre os tempos. Ou seja, é porque eu não posso lançar mão do que aconteceu antes do dilúvio, e eu sei de algumas coisas, é que eu posso olhar para frente e você, olha só, tem várias coisas parecidas. Então é bem provável que aconteça a mesma coisa. Então, se eu sei que antes do povo de Israel sair do Egito, eles clamaram e Deus ouviu, eu olho para a nação hoje e vejo que as pessoas, a igreja não está clamando, porque acha que está segura, acha que está tudo legal, acha que não tem perigo nenhum. Mas lá em Gálatas 5:1 fala o seguinte, que nós não devemos nos submeter a nenhum outro jugo, porque Deus nos livrou, Cristo nos livrou. Então, nós não podemos nos submeter a outro jugo. Irmãos, tem uma notícia. Todos nós aqui somos escravos. Escravos em alguma medida. Por exemplo, você pode não pagar o IPVA do seu carro? Você pode não pagar o IPTU da sua casa? Você pode não fazer isso? Não, eles tomam o seu carro, eles tomam sua casa. A sua casa não é sua. Você pagou, você paga as coisas todas, mas não é sua, porque no final de contas, se eles resolverem baixar uma lei e falar assim, ó, todo mundo que é crente e atrasar o IPTU, nós vamos tomar a casa.
como já fizeram já em outras ocasiões, vamos perder. Nós não somos realmente donos das coisas que temos. Isso é transitório. Mas para nós isso não deveria ser uma preocupação tão grande, porque afinal de contas nós somos espirituais, nós não nos importamos com as coisas materiais aqui, porque a gente sabe que logo ali nós vamos encontrar com Cristo. Beleza. Mas observe que nós não somos realmente livres. E às vezes nós nos submetemos a coisas que nos prendem mais ainda. Nessa pandemia nós tivemos vários momentos em que as coisas fecharam, né? Não é verdade? Fecharam? Fecharam. Fechou, você não consegue comprar, não consegue. Pois bem, a padaria ficou aberta, certo? Aí você vai lá e compra na padaria, e na padaria tem leite, tem açúcar, tem algumas coisas. Mas hoje nós não temos pequenas mercearias mais. E cada dia todas as coisas estão sendo compradas ou fechadas pelas grandes corporações. Então eu tenho um atacadão e não tenho 200 mercearias. Supermercados pequenos, não tem. Eu tenho um atacadão. E perto do atacadão não nasce outra flor, né? Naquele jardim ali não nasce outra, porque não dá para concorrer. Então, se o governo falar assim, os grandes supermercados acima de 10 funcionários têm que fechar, você vai comprar comida onde, irmão? Porque todos vão fechar. Percebe que a gente não é tão livre quanto a gente pensa? Existem muitas e muitas coisas falando sobre fechar isso, fechar aquilo, mas ninguém fecha o transporte público, né? Que é aquele monte de gente tudo apertadinho um do outro. Ninguém desconfia que ali há mais transmissão do que em outros lugares. Sabe, irmãos? Nós precisamos conhecer o tempo. Saber que as coisas estão se movendo e nos anteciparmos, se pudermos, mas pelo menos estarmos conscientes para nos prepararmos. Porque se não percebermos isso, a gente vai continuar vivendo a nossa vida como se fôssemos viver eternamente. Como se fôssemos viver mais 100 anos. Irmão, você não vai viver mais 100 anos. Você vai viver quanto tempo? 10 anos? 30 anos? 40? 50 anos? Pois é, o que você vai fazer nos seus próximos 50 anos, irmãos? Porque 50 anos não são 100, não são 200 anos, é só 50, e só tem essa vida. E segundo o relatório aqui, do Global Trends aqui, não vai ser 50 anos, né? Vai ser no máximo 10, né? Eles são pessimistas, eu sei, tal. Mas olha só, nós não estamos clamando pela libertação. E o que fala lá? Que Jesus vai voltar quando o seu povo clamar. E como é que o povo vai clamar se acha que está bem? Irmãos, a gente tem que abrir os olhos e perceber que nós não estamos bem. Esse mundo não é um lugar seguro, né? Esse mundo é um lugar que nos detesta. Nós não somos esse mundo. Se você acha que esse mundo está muito confortável, muito legal para você, bem, talvez você precise repensar a sua posição. Talvez precisamos ser mais intensos, porque o tempo está acabando. Então, isso não é para que você fique desesperado, é para que você entenda a seriedade da nossa vida. Que o nosso chamado é esse. O nosso chamado é para fazer diferença. E como é que você faz diferença na vida de alguém? Sendo intenso naquela vida. Não dá para fazer diferença não sendo intenso. Por exemplo, imagina um namorado, a namorada, começar a namorar, e eles resolvem assim, não, faz o seguinte, vamos me encontrar só uma vez por mês, e de 15 a 15 dias eu te ligo. Aí a gente vê se a gente encontra depois. Conhecer minha família? Não, não mexe com conhecer a família, não. Vou programar para o ano que vem isso. Você acha que esse namoro vai avançar? Eu acho que não, né? Por quê? Porque falta intensidade. Precisa encontrar, precisa conhecer outra pessoa. Conhecer mais para ver se vale a pena mesmo. Não dá para ficar nessa água morna. E por falar em água morna, o que Jesus disse lá em Apocalipse? Ele gosta de água quente ou água fria? Água morna só dá vômito. Percebe? Essa água assim, existe um risco aí, mas eu não vou fazer nada. Como assim? Existe um risco e você não vai fazer nada? Né? E você sabe que vai acontecer alguma coisa e você não vai se preparar? Estranho, não é? Eu não sei quem falou, eu não sei mesmo. Falou o seguinte, que uma das definições da loucura, né, é você tentar fazer a mesma coisa toda vez, esperando resultados diferentes.
Então, todo dia eu pego a colher e coloco na testa. E eu espero que um dia o conteúdo da colher entre para minha boca. Percebe? É uma loucura isso, não tem jeito. Precisamos mudar, irmãos. Precisamos mudar em tantas coisas que é até difícil de mudar. Mas se você quer mudar, você precisa de mudança. Mudança de postura, mudança de várias coisas. E precisamos ter um contato maior com o que Deus nos deixou, para que a gente entenda, a gente leia aqui dentro e veja o que essas pessoas que erraram, como elas erraram. Não é porque está escrito aqui que está certo, não, irmãos. Tem coisas que pessoas fizeram coisa errada aqui dentro, não é para você seguir, não. Não é tudo que está escrito aqui que você segue do jeito que está escrito, não. Senão você vai fazer coisas igual Sansão fez. E Sansão fez um monte de coisa errada, né? Então, irmãos, a gente tem que ler isso aqui e entender, sabe? Para que a gente possa perceber que Davi se cercou de pessoas que conheciam o tempo, conheciam as épocas, que discutiam entre si, assim, e a Síria, hein, gente? O que a Síria vai fazer? Eu ouvi falar que Nabucodonosor fez isso e aquilo. Então, será que se ele juntar com aquele outro... Eles entendiam, eles falavam sobre isso, irmãos. Precisamos voltar, né? A cada dia, a nos concentrar, né? Sermos intensos naquilo que Deus nos deu, para nós nos precavermos, nós nos planejarmos e percebermos que nós somos escravos. E precisamos clamar a Deus com intensidade. Sabe quando foi que Deus chamou Moisés? Muitos e muitos anos depois. Na história foram 400 anos de escravidão, irmãos. Só que nos primeiros 100 anos, eles eram escravos, mas escravos, mas aqui a comida vem, tem a cebola, tal, né? Aí 200 anos, aí somos escravos, a gente tem a casa, né? Todo ano o Nilo enche, quando baixa, deixa a terra toda fértil. É melhor do que enfrentar o deserto para chegar lá, né? Tal. 300 anos, estão escravos, estão apertando o cerco. 400 anos. Puxa, estão matando nossos filhos. Aí as pessoas começaram a clamar, sabe? Então, a gente precisa ter essa percepção de que precisamos ter um coração intenso, que amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Ou seja, coloque toda a sua força num ponto para que a nossa vida seja transformada. Bem, agora eu saí do Covid, né? Então, agora eu tenho uma nova chance. Então, agora eu vou ser mais intenso ainda, né? Quero pedir aos irmãos que orem pela Zaná, né? Para dar calma, sabedoria. Né? Então, todos os projetos que eu não tinha feito, eu vou fazer agora, hein, Tiago? Né? Então, os irmãos que me aguardam, só acabar essa tosse aqui, que nós vamos colocar isso aí para focar. Irmãos, precisamos ser intensos porque Deus nos chamou para isso. É para isso. Não é para ser a mesma coisa de todo mundo, não. É para ser intenso, para você fazer diferença, senão você não faz diferença nenhuma. Aquele monte de gente ali que não faz a mesma coisa, não faz diferença nenhuma. Tinha lá na torcida do Cruzeiro, um time maravilhoso, que tinha lá uma torcida que ficava atrás do gol. E tem aquele monte de gente tal. Mas tinha um cara que ia de camisa amarela. Acho que era Fubá o nome dele. É isso mesmo, Tiago? Fubá, isso. Eu não sei o nome de ninguém, mas dele eu sei. Nunca vi, mas assim, você olhava, você via que era diferente. Porque ele era intenso. Cruzeiro perdendo de 3-0, ele gritando, vai Cruzeiro. O cara era bom. Era intenso. Percebe? Anos e anos e anos e anos que eu nem vejo, eu aqui lembrando dele, do Fubá. Por quê? Porque ele foi intenso, ele fez diferença lá. Todo mundo com a cabeça caída e ele fazendo. Isso fez diferença nenhuma para o time, né? Mas como exemplo, né, para a gente fez. Né? Perceba, irmãos, nós precisamos chegar ao céu. E quando chegar lá, Deus vai falar assim, olha, esses aqui, todos foram intensos, igual eu falei para eles você. E aqueles lá, foi tudo água morna, igual eu falei para eles, não sei. Percebe? O que Deus chamou para a gente fazer. Ouve Israel,
O Senhor, nosso Deus, é o nosso único Deus. Você amará o Senhor com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força. Então, é com toda a força. Não dá para reservar um pouquinho de força para outra coisa. Percebe? Isso é intensidade. Essa é uma palavra muito importante para mim. E eu gostaria que, na mesma medida, ela fosse impactante para os irmãos. Nós não somos chamados a ser, assim, mudar a vida de pessoas além, desconhecidas. Nós somos chamados para mudar a vida do próximo, sabe? Do que está perto. Então a gente tem que ser relevante para quem está perto, né? Então eu queria agradecer mais uma vez para os irmãos que ligaram para a gente lá durante esse período de doença. A Carol ligou várias vezes lá com vídeo, né? Tá? A gente fez vídeo, foi muito legal, divertido. Porque ficar sozinho na casa lá é muito entediante. Isso fez diferença, sabe, irmãos? Então precisamos pessoas que façam diferença, né? Elias se propôs a comprar as coisas para mim, levar a compra e tudo mais, não precisou, né? Mas várias pessoas se dispuseram, e isso é muito legal. Isso é porque os irmãos fazem diferença, e isso é ser intenso. Precisamos realmente, como igreja única aqui, sermos intensos, em primeiro lugar, na vida da nossa família, na nossa comunidade, porque isso é que faz diferença para frente, e o que a gente faz tem peso eterno, né? Então, se você quer levar uma coisa para a eternidade, faça uma coisa agora com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Amém? Que o Senhor abençoe a todos nós e que nessa semana a gente possa ser intenso. Amém? Amém.